Eu pretendo falar hoje sobre filosofia, mas especificamente eu quero falar sobre a filosofia de Sartre. Não sou nenhum filósofo, não tenho nenhuma formação acadêmica na filosofia, tenho um conhecimento autodidata, mas é um conhecimento limitado, e adianto isso aos amigos antes de qualquer crítica ou comentário que será feito ao vídeo. Bom, de início queria comentar sobre esta obra em específico, chamada O Ser e o Nada. É uma obra do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que trata sobre ontologia fenomenológica. Mas que diabo seria ontologia fenomenológica? A ontologia seria tratar das coisas como elas realmente são, a existência das coisas. Fenomenológica sobre fenômeno, sobre a maneira como elas nos aparentam. Então seria a existência, em tese, das coisas que aparentam para nós. Bom, para falar um pouco disso aí, eu preciso voltar na história filosófica e falar sobre outro filósofo muito importante, que é o Immanuel Kant. O Kant, ele tem basicamente três teorias, que é a teoria sobre conhecimento, na teoria sobre ética, moral e ética, e a teoria sobre o que é a beleza. Basicamente são esses os três grandes pensamentos do Kant, mas eu vou falar sobre a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento kantiano ele se baseia em uma linha primordial básica, que existem os conhecimentos a priorísticos, aqueles conhecimentos que o indivíduo já possui, independente de qualquer experiência no mundo, aquilo que já está em nossa mente, e os conhecimentos a posteriori, são os conhecimentos que nós adquirimos após experimentação no mundo, quando somos afetados por fenômenos. E o que seriam esses fenômenos? Seriam acontecimentos do mundo percebidos pelo ser humano. O fenômeno é aquilo que a gente pode perceber. Perceber nas limitações dos nossos sentidos, nas limitações do nosso potencial, habilidade de conhecer. Então, o Kant dizia que o ser humano é limitado na sua habilidade de conhecer, de perceber. Então, jamais poderíamos conhecer as coisas tais quais elas são. Então, ele cria um dualismo entre a coisa em si, a coisa como ela efetivamente é, e a coisa como ela nos aparenta. Por um exemplo clássico, muito simples, esse livro aqui, se formos partir da teoria kantiana, este livro que me aparenta ser um livro de cor azul, e depois um azul mais claro. Então essa aqui é uma linha segundo Kant, esse aqui é apenas o fenômeno, ou seja, a forma como o livro aparenta para mim, como os meus olhos podem enxergá-lo. Então essa aqui é meramente a aparência que eu consigo perceber do livro, mas não é o livro tal qual ele é na sua totalidade, porque este livro, né, em sua essência, o que ele realmente é impossível ser conhecido pelo ser humano, assim defende Kant. Bom, o Sartre parte de uma outra linha de pensamento, então ele vem aqui nos seus ensaios da ontologia fenomenológica, e ontologia que é o estudo das coisas, da existência das coisas. Ele diz que não se pode sustentar esse dualismo proposto por Kant, porque não se pode conceber pelo ser humano que algo exista sem que este seja capaz de percebê-lo. Ou seja, num nível metafísico, entende? E ele diz que o que existe é o que realmente podemos perceber. Então, se o fenômeno, se o que percebemos é um livro de cor azul, então é efetivamente este livro que é essencialmente o que existe. Então, ele não divide entre fenômeno e coisa em si, porque ele diz que o fenômeno é a coisa em si, o fenômeno se sustenta em si próprio. Então, o ser do fenômeno é o próprio fenômeno, entendeu? E essa é uma teoria muito importante, que é base da teoria do Sartre. O Sartre também trata sobre outras questões como o nada, que é uma questão muito complexa no ramo da filosofia que eu não pretendo abordar aqui porque envolvem questões muito mais complexas que eu pretendo em outro vídeo abordar com mais detalhes. Só que sobre a existência e sobre o ser, ele diferencia o ser humano dos objetos. E é muito importante isso. Segundo a concepção do Sartre, todos os objetos são primeiramente concebidos
mentalmente pelo ser humano e pensados a sua finalidade, a sua essência. Então eu penso em uma cadeira, primeiramente, e idealizo o que seria sua finalidade. A cadeira poderia ser um objeto usado para se sentar, para usar como descanso, como ornamento, enfim, qual a finalidade foi pretendida, primeiramente, e depois eu a fabrico. Fabrico a cadeira, moldo a cadeira, de alguma forma a produzo. Então, primeiramente, há uma necessidade, uma criação mental, e depois é feita esse produto. Qualquer coisa produzida pelo ser humano é parte dessa seguinte premissa. Primeiramente, há uma criação mental, um processo criativo que idealiza uma necessidade para que depois seja criada esse objeto para suprir essa necessidade. Já o ser humano, a existência humana, ela não parte desse pressuposto. Existe porque, segundo os objetos, sempre há a causa e o efeito, pode ser aplicado muito facilmente. Existe a causa, que é a idealização, a necessidade criada pelo homem ou a finalidade pretendida, e o efeito, que é o objeto em si, a existência do objeto criado pelo homem. Mas a existência humana, é impossível nós concebermos a causa da existência, porque nós não somos conscientes dessa causa. Nós não temos consciência da causa que nos provoca a existência, porque nós não conhecemos o que produz a existência humana. Quem criou o universo? Quem criou o homem? São questões que são abordadas por temas diversos, pela religião, pela filosofia. E o Sartre, como é uma filosofia ateia, ela não parte do pressuposto de uma criação divina do universo, de uma força superior, de uma força suprema. Então, ele não consegue responder ao questionamento da causa da existência humana, então ele atribui a seguinte fórmula, que quando se fala da existência humana, se inverte a ordem. Então nós temos primeiro a existência e depois nós temos a essência, ou seja, nós primeiro existimos como seres humanos racionais e depois disso nós damos finalidade à nossa existência devido às nossas escolhas, os caminhos que nós decidimos traçar em nossa vida. A partir disso aí, que nós determinamos o que é ser humano, o que nós fazemos na nossa vida. O que efetivamente fazemos na nossa vida é somente depois de existir. Então, a existência precede a essência. Essa é uma frase célebre do Sartre que pode ser encontrada em vários lugares e que a explicação é basicamente essa. Nós não podemos ser conscientes da causa em que as nossas ações são inspiradas, porque nós somos condenados a ser livres. O que é condenado a ser livre? Tudo que nós fazemos, toda a ação que o ser humano pratica no mundo é produto da sua liberdade. Por mais que pareça que o indivíduo esteja preso a algo, ele está exercendo o seu direito de liberdade. Um ser humano se atém a uma crença religiosa que atribui aos acontecimentos do universo a uma entidade divina, ele parece entregar às mãos do sobrenatural os acontecimentos do mundo. Mas o próprio fato de entregar esses acontecimentos ao sobrenatural, de acreditar em uma crença, é produto da própria escolha, segundo Sartre. Então é um exercício da liberdade. Então por que estamos condenados a ser livres? Porque é impossível escapar da liberdade, entendeu? E não há limites para ela. Não há limites para a liberdade. O próprio limite da liberdade é a própria liberdade, ou seja, a liberdade é ilimitada. Então o ser humano, segundo Sartre, nasce condenado a ser livre e a partir dessa liberdade exerce as suas escolhas na sua vida, dá o rumo que pretende a sua vida e assim dá causa à sua existência. Então a causa da existência do ser humano só é possível pelo exercício da liberdade que acontece após a sua existência. Segundo Sartre, é impossível sermos conscientes da causa da existência humana anteriormente à existência, porque estaríamos num ponto de vista inconsciente, porque se não podemos, porque não podemos conceber conscientemente. Eu não posso, de forma consciente,
como ser humano existente, perceber a minha prévia existência, algo que existiu antes de mim. Conscientemente eu não consigo perceber isso. Então, segundo Sartre, se eu não consigo perceber a causa da minha existência, eu não posso atribuir, dividir ao ser humano nessa dualidade de causa e efeito. Porque esse é um pressuposto fundamental da teoria do Sartre. É uma teoria que é debatida, é controvertida. Muitos dizem que a teoria do Kant é a teoria da fenomenologia, né, que é defendida também pelo Hegel e muitos outros filósofos da modernidade. Mas é muito interessante trazermos a teoria do Sartre, que é uma teoria existencialista. Existencialista, que muitas pessoas confundem o termo existencialista, entendem existencialismo como um pessimismo em relação à existência, mas não é pessimismo. Embora esse termo seja muito atribuído ao Sartre em diversos textos filosóficos, o pessimismo seria atribuir a ele talvez um adjetivo injusto, porque ele coloca sobre a culpa, coloca na conta do ser humano todas as desgraças da humanidade. Que de fato, segundo o Sartre, não há nenhuma intervenção divina, seja ela sobrenatural, seja ela divina como um ser bom ou negativo, como um ser maligno, atuando no universo para fazer que as coisas aconteçam. Tudo o que acontece no mundo é produto das escolhas dos próprios seres humanos, todas as transformações, catástrofes naturais, tudo isso é produto das ações humanas. E isso aí é entendido por alguns como uma filosofia pessimista, mas na verdade é uma filosofia existencialista. Por que existencialista? Porque ele percebe as coisas tais quais elas são, da forma que elas nos aparentam ser, da forma que nós a percebemos. Então, no momento que eu percebo algo, eu percebo que esses óculos aqui foram projetados para corrigir um problema de visão. Então, eu consigo perceber o fenômeno óculos na sua totalidade, porque é assim que ele existe. Porque é assim que eu percebo, então é assim que ele existe. E não há como sustentar esse dualismo entre a existência de algo tal qual ela é no mundo ideal que eu digo no mundo das ideias, que não no mundo concreto, e algo que nos aparenta no mundo concreto, que é algo o que podemos perceber. Esse dualismo não existe, porque não podemos jamais alcançar esse mundo ideal. Se não há possibilidade de alcançarmos de forma consciente os objetos, então eles não se pode sustentar esse dualismo. Inclusive a própria existência humana. Então ele resolve esse problema da existência humana atribuindo a nossa existência uma inversão de ordem, que a essência humana, ou seja, a causa da nossa existência, é dada depois da nossa existência. Então é basicamente essas lições que eu queria trazer sobre essa obra do Sartre. Aceito críticas nos comentários e todos os diversos tipos de comentários que os amigos quiserem acrescentar ao vídeo, estou aberto. Também pretendo falar sobre demais aspectos dessa obra aqui no canal e estou aberto sempre à discussão. Amigos, então era tudo que tinha a dizer para hoje. Um grande abraço. Heróstato.